Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Zona de Interesse. Vamos lá? Mais um grande filme que está concorrendo ao Oscar em 5 categorias, inclusive como melhor filme e melhor filme internacional. Ele conta uma história verídica do nazista Rudolf Höss e ele é baseado no livro com o mesmo nome, The Zone of Interest, de Martin Ennis. Diferente de tudo aquilo que a gente viu quando se é um filme contando a história de Holocausto, contando a história de nazista, aqui o diretor deixou de lado toda aquela coisa de morte, de guerra, mostrar essa situação em si e trouxe uma coisa que eu acho que é muito mais impactante, muito mais intensa pra gente. Ele quis causar duas sensações, então a gente vai ouvir os barulhos, vai ouvir tiro, vai ouvir execuções, vai ouvir gritos de desespero. E a questão visual. Aqui a gente vai ver uma família que mora ao lado do campo de concentração Auschwitz, e eles vivem uma vida normal. Então é uma mãe com o pai, que é o Rudolf Höss, e os 5 filhos. E eles, vivem aquela vida, um quintal maravilhoso, com piscina, flores. Então o diretor trouxe essa disparidade. De um lado ocorrendo a guerra, as mortes, as execuções, e do outro lado uma família relativamente feliz, curtindo o dia a dia, a piscininha, a vida de ostentações. E aí, no início do filme, já começa causando essa emoção, essa sensação. Ele começa com uma tela totalmente preta e a gente só escuta os barulhos, que é aquela música, que é a questão dos gritos, dos tiros, para começar o filme em si. E aí a gente fica bastante aterrorizado de imaginar que possa ser uma história verídica. Acho que o que impacta mais é isso, saber que realmente isso existiu, essa família, e eles moravam ao lado do campo de concentração. Então muitas horas mostra as cenas, por exemplo, das crianças brincando no quintal e a gente ouve gritos, ouve tiros, bomba, aquela luz intermitente, de bombas. Então é uma coisa muito esquisita, assim. Eu falo até que chega a ser um terror, sem gore, sem jumpscare, sem morte, mas um terror visual. Que é tudo aquilo que a gente está vendo, e principalmente pensar que é real. O diretor Jonathan Glazer quis brincar com essa história da prisão versus liberdade. Então, a liberdade das pessoas que estão ali curtindo a vida, aquela família que não pensa no próximo, que só estão pensando no bem-estar deles, e a prisão, que são os judeus que estão ali presos, estão sendo executados, trabalho forçado. Então, aqui nós vemos a questão da banalização do mal. Então, até que ponto o ser humano é capaz de fechar os olhos para a dor alheia, para o problema alheio? E é justamente isso que a gente vê aqui. Uma família que está ali sabendo o que está acontecendo do lado deles, que são execuções, as coisas absurdas, e eles não estão nem aí. Estão querendo viver aquele mundo delas. Inclusive, a esposa vive num mundo de ostentação, então ela é capaz até de se separar do marido para poder continuar naquela vida, naquela luxúria, daquela casa maravilhosa. E tem muitas cenas que chocam realmente, que faz a gente ficar com nó na garganta. Inclusive uma das cenas em que a família está dentro de casa, chega um guardinha, um criado com um carrinho de mão cheio de coisas, e as empregadas, essa casa tem muitas empregadas, que deu para entender que elas são judias, e aí eles pegam esse monte de coisa e levam para dentro de casa. Quando a gente vê que eles abrem o pacote, são roupas que foram usadas pelas pessoas mortas, que morreram no campo de concentração. Inclusive chega um casaco de pele, e a mãe, a matriarca aí experimenta, e aí vira para a empregada e fala, tem que costurar aqui, porque aqui tá um pouquinho rasgado, aquele monte de roupa íntima, sapatos. Então é uma coisa muito absurda. E essa família cheia de serviçais, inclusive tem até outra cena também muito interessante, muito intensa, que o pai, que é o Rudolf Höss, ele chega, ele tira o sapato, as botas, deixa lá do lado de fora,
chega um empregado com a roupa toda surrada, costurada, provavelmente era de alguém que foi assassinado, e ele vai lá lavar o sapato do Rudolph. Então, assim, eles não fazem nada e todos os empregados ali fazem tudo, só faltam mastigar a comida deles, né? Porque é uma coisa horrorosa. O filme segue um ritmo bastante lento, que às vezes até incomoda um pouco, mas deu a entender que é justamente isso, para mostrar todo esse momento da família ali tendo uma vida normal e do lado o Holocausto, pessoas morrendo, e o filme tendo esses sons, esses efeitos visuais para poder impactar realmente o telespectador. Um defeito assim que eu achei no filme é porque ficaram algumas pontas soltas, tiveram alguns personagens que apareceram no filme e eu achei que eles poderiam ter sido explorados de uma melhor forma. Eles foram jogados ali e não foi muito explicado, então eu senti falta disso. Mas no geral é um filme muito interessante, que eu tenho certeza que todo mundo que assistir vai ficar bem surpreso. A gente tem um misto de ódio, com rancor, com raiva. Eu não sei, assim, é um misto de sentimentos que a gente tem dentro disso, e principalmente de pensar que isso é real, que isso aconteceu, que essa família é real. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Para quem gosta de um filme que conta essa história da questão do Holocausto, do nazismo, mas de uma forma diferente, aqui você não vai ver morte, não vai ver execuções, torturas, nada disso. Apenas uma questão visual e sentimental. E que vai fazer a gente se incomodar bastante quando assistir. Zona de Interesse já está disponível nos cinemas. Bom, a partir de agora eu quero falar um pouco mais do filme, só que eu vou trazer spoilers, porque ele é um filme que vale a pena refletir sobre vários aspectos dentro dele, de destrinchar um pouco. Então, quem ainda não assistiu o filme, para por aqui, ou se for assistir, é por sua conta e risco. Como eu disse, o filme traz vários momentos muito intensos, muito pesados, inclusive. Um deles que me chamou muita atenção foi quando o irmão mais velho pega o irmão mais novo, por puro sadismo, e tranca ele dentro do jardim. E ali ele faz um barulho de gás, como se ele estivesse colocando o irmão numa câmara de gás. Então mostra pra gente o tanto que esses meninos estão acostumados com isso, que o tanto que para eles, como eles foram criados nesse local, para eles é normal a execução, a tortura. Então é uma coisa muito absurda. Outra cena é o filho mais novo brincando com os soldadinhos. Ele escuta do outro lado alguém brigando e tentando executar algum judeu, e ele escuta aquilo na maior tranquilidade do mundo, ainda comenta assim, ah, tem que morrer mesmo, e volta a brincar com seus bonequinhos. E outra também, o irmão mais velho brincando com dentes de ouro, que provavelmente seja dessas pessoas executadas. Então são cenas assim que vão causar, não sei se é raiva, que é agonia, tristeza, mas são cenas muito pesadas. A mãe, por exemplo, trata a empregada super mal, inclusive ameaçando a matá-la por conta de um café da manhã que ela deixou ali. A mãe da matriarca, por exemplo, ela chega na casa da filha e elogia a filha, fala que está muito orgulhosa dela porque ela cresceu na vida, porque ela casou bem. Só que em contrapartida, quando ela vê a situação que a filha está vivendo ao lado do campo de concentração, e ela acorda várias vezes à noite com os gritos, com as luzes das bombas, ela não dá conta daquilo e ela vai embora. Uma cena bastante interessante também que aparece no filme é uma menininha, ela está no campo de concentração e ela se passa em preto e branco, no local onde os prisioneiros trabalham. Essa história, o diretor se baseou numa polonesa chamada Aleksandra, que na época do Holocausto ela fazia justamente isso, ela ia no local onde eles estavam trabalhando, os judeus, e colocava frutas para eles, porque ela pensava, né, no dia seguinte eles vão estar morrendo de fome, eles não têm o que comer. Só que eu achei que faltou um pouco de desfecho nessa história, porque a gente só vê isso com um som bastante tenso quando passa essa cena, e a menininha em casa tocando piano, porque um dia ela achou uma caixinha e dentro dessa caixinha tinha uma música que foi composição de um dos prisioneiros.
E aí só mostra isso. Então eu acho que poderia ter dado um desfecho maior, ter contado um pouco a história dessa menina, ter dado mais tempo para ela em cena. E o diretor fala que a história é muito pesada, muito intensa, e que ele usou essa história da polonesa Alexandra para tentar dar uma luz no fim do túnel, para ele dar continuidade nesse projeto, porque ele já estava bastante desmotivado, porque a história é muito pesada, e essa foi a luz no fim do túnel para ele. A cena final, vemos Rudolf descendo as escadas e ele para várias vezes para cuspir, para vomitar, a gente não sabe. E o que deu a entender é que ele está querendo tirar todo o mal de dentro dele. Então ele está tentando ali, ele está engasgado, tentando o tempo todo tirar aquele mal dentro dele, mas ele não consegue. Eis que uma hora ele para e ele olha por um corredor totalmente escuro e aparece o Museu de Auschwitz nos dias atuais. Então é como se a gente, nós telespectadores, quiséssemos mostrar para ele o erro dele, o que ele causou. Aí mostra as pessoas limpando esse museu e aí mostra as malas das pessoas que morreram, os tênis, as roupas e os seus pertences pessoais, e aí volta para ele. Então é como se a gente quisesse mostrar para ele o erro que ele está cometendo. Então o filme é maravilhoso nesse aspecto, porque ele vai te causar essa estranheza, esse mal-estar, essa tristeza de pensar que é uma história verídica e que essa família não estava nem aí, que ela estava ali vivendo a sua vida na maior tranquilidade, pensando em si, pensando no que ela ia se beneficiar, e o resto que se lasque, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente para analisar, é um filme que traz bastante simbolismo e traz bastante sensações. Apesar de que. E o que eu gostei é do diretor não trazer essa coisa da execução, da tortura, do trabalho forçado. Então aqui ele não trouxe nada disso, mas ao mesmo tempo ele conseguiu trazer a dor pra gente, trazer essas emoções. Não precisou impactar com cenas chocantes, mas ele conseguiu trazer aquilo que ele queria. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. E se você já assistiu o filme ou vai assistir, comentem aqui embaixo. E até a próxima!